Eu queria abordar com vocês hoje um tema aqui que é algo recorrente todos os dias. E a prática disso vai melhorar e muito o nosso interior, porque é do interior que todas as coisas procedem. Certa vez Jesus disse, se eu não me engano, no capítulo 7 de Marcos, que não é o que entra na boca do homem que o contamina, e sim o que sai da boca dele. Porque o que entra dentro do homem, o organismo absorve e repele. Mas o que sai da boca do homem é o que provém do coração. Quando eu falo em coração, falo da capacidade interior de cada pessoa. Não do órgão físico, o coração, né? Mas quando se fala do coração, fala da alma da pessoa. O homem, ele é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. O espírito é uma comunicação com Deus. A alma é uma comunicação com você mesmo, seu interior, seu mundo do pensar. A alma se divide em mente, emoções, vontades, volições. Enfim, tudo que é pessoal reside na sua alma. Eu sempre vejo essas três partes da vida do homem como comunicações. A comunicação com o mundo espiritual, que existe um mundo espiritual, é a comunicação do seu espírito. E a comunicação com o mundo interior de você é a comunicação com a sua alma. Tudo que passa dentro de você, na sua mente, nas suas emoções, nas suas vontades, está na sua alma. E a comunicação com o exterior é o nosso corpo. A gente está se comunicando aqui pelo exterior. A gente se vê, a gente se toca. Mas dentro de nós tem um mundo interior que se chama alma. Capacidade de pensar, de raciocinar, de decidir, intuições, enfim. Esse tema é recorrente porque a falta dessa prática pode mudar o nosso interior. E eu estou falando de perdão. A palavra perdão, ela tem origem na palavra perda. Sempre quem perdoa está perdendo. Perdoar é perder. Por exemplo, Deus, para salvar a humanidade, teve que perder, entregando o seu Filho para nos perdoar de todos os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas ações, os nossos delitos, as nossas transgressões. Enfim, o perdão é cura de relacionamentos. Perdoar é a melhor maneira de você ter uma vida saudável. É a maneira de você viver livre. Porque quando nós não perdoamos uma pessoa, a gente fica aprisionada naquela pessoa. Por isso que eu sempre digo para as pessoas que se relacionam comigo que perdão cura os relacionamentos. Eu gostaria que vocês compreendessem o perdão. Porque assim como nós fomos perdoados em Deus, através de Cristo, nós devemos perdoar a todas as pessoas, para que nós ficamos livres daquelas pessoas. Porque não perdoar é como se você carregasse com você um defunto, amarrado no seu corpo. Você vivo e amarra uma pessoa morta no seu corpo. Imagina, se decompondo. Você aguentaria até quando? A falta de perdão é como isso. Era um costume, era uma punição. Se você matava alguém, eles amarravam
como punição, amarravam o morto. Por isso que Paulo cita lá no Novo Testamento, né? Quando ele chega à conclusão que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e que o mal que ele não quer fazer, ele faz. E na verdade, se você parar para pensar, o mal que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo. E o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. Então Paulo exclama: desventurado homem que sou, infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso faz referência a esse defunto que a pessoa recebe e fica amarrado nele, como um castigo pela prática do mal que foi feito. Parece bem estranho o que eu estou falando, mas você não perdoar uma pessoa, é isso. Isso vai trazendo um mal para você. Então, o perdão, ele é a maneira para você viver livre. Eu não digo que perdão é uma utopia. O que é uma utopia? Ninguém pratica. É impossível de praticar. O perdão é uma prática para você se libertar, independente da outra pessoa. Porque nós sempre, todos os dias e em todos os relacionamentos, de alguma forma, em algum momento, nós vamos ferir alguém ou ser ferido por alguém. Na nossa área pessoal, na nossa área profissional, na nossa área familiar. Então sempre nós vamos ferir alguém de alguma forma ou vamos ser feridos por alguém. Certa vez Jesus disse assim: ai daqueles por quem vêm os escândalos. Quando ele falava em escândalo, ele se referia a uma prática dos romanos. Eles cavavam buracos na guerra e enchiam de lanças nesses buracos gigantes, né, que podia cair um cavalo dentro. Eles enchiam de lanças envenenadas nas pontas e os cavalos caíam naqueles buracos, e os homens que estavam nos cavalos durante a batalha caíam naqueles buracos, se feriam e morriam ali. Ai de vós por quem vêm os escândalos, e nós nos escandalizamos muitas vezes. Às vezes com uma pessoa, ou as pessoas se escandalizam conosco. E eu estou falando isso sobre o perdão. Escandalosa era o nome dessas lanças. As pessoas se feriam e morriam. O perdão é uma prática de vida e libertação pessoal. Por exemplo, Jesus, quando ensina na oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6, ele vai dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Vocês conhecem. Em qualquer lugar, qualquer igreja, em qualquer religião, vai falar sobre essa oração. E chega um ponto da oração que ele diz assim: perdoa as nossas dívidas. Mas ele não termina aí. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É fácil pedir a Deus: Deus me perdoa. Mas você está perdoando os seus devedores? E aí, devedores em tudo que é esfera da sua vida. Eu estou falando aqui, eu sei que está passando um filme na cabeça de vocês. De pessoas que nós ferimos, pessoas que nos feriram, traumas da infância, traumas até da vida uterina. Tudo acontece. Por isso que nós
Precisamos viver uma vida em perdão para que você seja livre e não adoecido. A gente vê pelas pessoas nos nossos relacionamentos diários que as pessoas são adoecidas porque elas estão enganchadas com podridão nelas, por falta de perdão, por falta de pedir perdão e receber perdão também. Então, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como eu também estou perdoando os nossos devedores. E mais adiante, ele continua na oração do Pai Nosso dizendo: se você perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. A gente só recebe perdão quando perdoa. Porque Deus já nos perdoou em Cristo de tudo que a gente fez e vai fazer ainda. Nós temos esse perdão sempre. Porque em Cristo Ele já nos perdoou. Se, porém, não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as suas ofensas. Eu, na minha jornada, quando eu falo em jornada, falo da minha vida, eu sempre busquei perdão aos que eu ofendi e aos que me ofenderam, para poder ter acesso a essas pessoas. Vocês lembram da enchente que aconteceu aqui o ano passado, aqui no estado, né? Quantas pontes caíram, né? E não tinha acesso ao outro lado. A falta de perdão é como você derrubar uma ponte com uma pessoa e você não ter acesso a ela mais. Nós não devemos destruir as pontes de acesso. Nós fomos chamados para construir pontes. O perdão é uma ponte. Se você não perdoar ou não liberar perdão, que são duas coisas diferentes. Liberar perdão é se alguém te fez um mal, você tem que liberar aquela pessoa da sua vida. Mesmo que você não fale nunca mais com ela. Você tem que tirar aquela pessoa de dentro de você. Porque senão aquilo vai te prejudicar a vida inteira. E o perdão começa em casa. Começa com filho, com pai, com esposa, com esposo, com mãe, com vizinho, assim. Ele começa sempre no núcleo onde você vive e depois dali para fora expandindo. Então o perdão é uma ponte. Quando eu restabeleço essa conexão com outras pessoas, eu tenho acesso a elas. Se eu me indispor com uma pessoa, se não houver um conserto, você não tem mais acesso, porque a ponte caiu. Se você perdoar aos homens as suas ofensas, se você perdoar, o teu Pai que está no céu te perdoa. E se você perdoar, você vai viver livre. Isso é o que o perdão faz. Jesus disse para os seus discípulos certa vez: acautelai-vos, acalme-se. Se o teu irmão, eu quero que vocês entendam, teu irmão não é o irmão de sangue, é o seu semelhante. Pessoa que convive com você, a pessoa na rua, qualquer pessoa. Se o teu semelhante, vamos dizer assim, pecar contra você, fazer um mal,
fazer algo que te feriu. E ele diz: repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. E se 7 vezes no dia, pensa, se 7 vezes no dia ele cometer a mesma coisa, pecar contra você, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: eu estou arrependido, perdoa. Então os discípulos disseram, quando Jesus falou tudo isso aqui: aumenta-nos a fé. Porque eles não tinham capacidade de perdoar. Para nós perdoar, nós precisamos crer que o perdão pode fazer algo por nós. Eles pediram: nós não vamos conseguir. 7 vezes por dia não vai dar. Se 7 vezes ele pisar no meu calo, não vai dar certo. Eu vou arrebentar a cara dele. Eu vou arrebentar aquela fulana. Eu vou dar um soco nela, não suporto ela. Se 7 vezes por dia, aumenta-nos a fé. Nós precisamos melhorar muito para poder praticar isso. Se você for num psicólogo, ele vai dizer isso. Ele vai vasculhar a sua vida para ver o seu passado, com quem você encrencou, com quem está te enrolando a tua vida. E ele vai falar que no fim você precisa relevar, você precisa voltar atrás, você precisa largar essa pessoa de mão. Exatamente isso que eu estou dizendo. Perdão. É isso. Aumenta-nos a fé. Tem um texto lá de Mateus, no Sermão do Monte, que Jesus fala assim: o dia que você for trazer uma oferta ao altar, que era costume deles na época, né? E ali você lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Gostaria que você, à medida que eu estou falando, lembrasse. Se alguém tem alguma coisa contra você, se você lembrar que há alguma coisa que não foi resolvida, deixa a tua oferta no altar. Era o costume deles, né? Vai e reconcilia-te com o teu irmão. E voltando daí, você vem e faça a sua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, com essa pessoa, enquanto você está com ele a caminho. Nós estamos numa jornada. Nós estamos numa caminhada. Que caminhada é essa? A caminhada da nossa existência aqui nesse plano. Que a nossa existência é entre 70, 80, 90 anos. O que passar disso é fadiga e canseira e nós vamos partir daqui. O que Jesus está dizendo assim: entre em acordo. Viva bem esse tempo, viva bem esse período. Enquanto você está nessa jornada, nesse caminho existencial, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, não entre em questão com vocês, e que tu sejas recolhido à prisão. Todos nós que não perdoamos, estamos recolhidos à prisão por falta do perdão. Estamos presos numa pessoa.
Em verdade te digo que você não sairá dessa prisão enquanto você não pagar o último centavo. Mas se você está preso, como é que você vai pagar? Entra em acordo sem demora com teu adversário, com a pessoa que te magoou, com a pessoa que te feriu, ou com a pessoa que você feriu. Eu sempre digo e sei que nós sempre estamos prontos para ferir alguém, mesmo que sem querer, mesmo que sem motivo. Nós ferimos com gestos, com atitudes, com ações, com palavras, até com um mau olhar. Eu tenho problema de idiosincrasias, e que é, você olha para o meu semblante e às vezes acha que eu estou pensando mal da pessoa. Entra em acordo sem demora com seu adversário enquanto está com ele a caminho, para que você não seja punido em você mesmo, esteja preso, esteja adoecido. Você sabia que a falta de perdão vai criando raízes de amargura? As raízes de amargura, isso está provado pela medicina. Raízes de amargura, falta de perdão, falta de relacionamento, criam doenças psicossomáticas. O que são as doenças psicossomáticas? São as doenças da alma, de uma alma adoecida. E o que causam as doenças psicossomáticas? Câncer. Por causa de doença psicossomática. Vai somando, vai somando, vai somando, vai somando. Por causa das raízes de amargura, falta de perdão, falta de reconciliação, falta de afeto, falta de amor. É profundo o que eu estou falando. Nós estamos cheios de casos. Se você vai olhar o histórico das pessoas que têm câncer, é a vida de um mau relacionamento familiar. Vocês são testemunhas vivas. Aqui no Rio Grande do Sul tem muito disso. Por causa do tradicionalismo, daquela rigidez. Efésios diz: longe de vós toda amargura. Amargura. Pessoas amarguradas. Toda cólera. A pessoa se encoleriza. Cólera é a pessoa fica com aquela raiva ressentida. Ira, gritaria, blasfêmias, malícias. Mas sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como eu disse antes, porque se você perdoardes os pecados dos outros, os teus pecados também serão perdoados. Como resolver isso na prática?
Você ir à pessoa e pedir perdão. Mas se você não tem mais acesso àquela pessoa, você liberar aquela pessoa. Liberando perdão, pedindo perdão a Deus. Ou indo e consertando. Um casamento só dura se houver perdão todos os dias, senão não dura. Casamento não dura se não tiver perdão todos os dias. Se não tiver bondade, se não tiver carinho, paciência. É isso mesmo. Temos que ter paciência, carinho, perdão. O perdão liberta. Então, perdão é cura de relacionamentos. Você quer viver livre? Perdoe a todos. Posso começar pedindo perdão agora para vocês. Vocês me perdoam de alguma má palavra que foi colocada? Talvez algo que vocês não gostaram? Eu não sei, a gente não lembra de tudo. Me perdoe. Começa assim. Eu e minha esposa não brigamos. Nós nunca brigamos, mas já brigamos antes. Mas a gente vive em perdão. Então a gente não tem crise de relacionamento porque a gente vive assim. O relacionamento é assim. Para que ele prospere. É algo tremendo isso. E funciona. Uma vez eu estava jogando um futebol de salão lá em Cruz Alta. Olha só para nós concluir. Eu vou contar essa experiência. Tinha um outro colega, ele gritava comigo, mas eu fiquei numa raiva dele, peguei a bola com a mão e joguei nele a bola. Para resumir, o jogo acabou. Saiu uma fera. Aí quando eu sentei na minha cadeira, eu pensei naquilo. Um dia que eu estava com a cabeça de fazer um negócio daqueles. Procurei na hora. Disse, olha, eu fui ridículo lá. Com você, fui estúpido. Ele tinha me provocado ao extremo para mim ter aquela reação, né? Assim que as mortes acontecem. Tudo culpa minha. Tu me perdoa. Tu me perdoa porque eu não vou conseguir andar daqui para frente se você não fizer isso. Fica tranquilo, tá tudo certo, ficou para lá. E muitas vezes eu fiz para todo mundo ver. Para que as pessoas saibam, né? Que você tem esse tipo de arrependimento. Nós temos muita coisa ainda para conversar. Amém? Era isso que eu tinha para hoje, para nós aqui.